E agora, então, falar da memória principal, a nossa memória RAM. Memória RAM, ela tem esse nome porque vem do inglês de Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, aonde você vai estar utilizando ela para armazenar os seus programas que estão abertos. O tamanho dela tem vários gigabytes de tamanho e ela atende requisições que não podem ser atendidas pela cache, ou seja, a cache não conseguiu, vai solicitar para a memória RAM aqui para ver se ela dá conta do recado, mas ela acaba sendo aí 5 vezes mais lenta que a memória cache, embora ela tenha um tamanho muito superior. Então, ela é uma pequena memória, somente de leitura fabricada, programada direto na fábrica. A gente já está falando da memória ROM. Saímos da memória RAM, que ela era de acesso aleatório, agora a gente está falando da ROM, que ela é only read, read only. Uma read only memory é uma memória de somente leitura. Então, ela vem programada de fábrica e ela serve só para inicializar aí algumas informações que o seu dispositivo vai precisar. Ela acaba servindo como elemento adicional de memória que o seu computador, que o seu processador acaba indo lá e fazendo uma solicitação das informações que estão guardadas nela. Adivinha o que está guardado dentro dessa sua memória ROM? Está guardado o bootloader do teu sistema operacional. Então, para carregar o boot, ou seja, fazer o bootstrap loader aí, né, fazer o carregamento, a inicialização do teu sistema operacional, ele vai lá na memória ROM, busca as informações de inicialização do teu dispositivo, e aí com isso ele faz o acesso. Por que ela é uma memória de somente leitura? Porque, teoricamente, ela não vai precisar ser modificada. Então, ela é uma memória que não pode ser, aqui é não, tá? Não pode ser modificada. Só que eles acabam utilizando ela por ela ser rápida, então ela faz a inicialização rápida do teu dispositivo e ela acaba sendo barata em comparação com o tamanho dela. Então, ela vai ser usada para inicializar o seu dispositivo, o seu computador. E ela também está presente, a memória ROM, em outros dispositivos de entrada e saída. Geralmente, pessoal, controle de baixo nível. Quando você está falando em controle de baixo nível, você está falando o controle mais próximo às placas do teu computador. Então, ali, com relação à parte de portas USB, varredura de porta USB, enfim, assim, alguma coisa relacionada às placas do seu dispositivo de conexões de entrada e saída, tá? E aí a memória E2PROM, então, é a que a gente chama aqui de EEPROM, por isso que é E2, a gente fala, é um E de Electrically, outro E de Erasable, e a PROM, né? Que é PROM. Então, ela é uma memória ROM eletricamente apagável. Então, ela pode ser apagável, utilizada de forma elétrica. Então, a E2PROM, ela é muito conhecida nos microcontroladores. Um Arduino tem uma E2PROM. Você usa para guardar ela é uma memória que, quando você desliga o seu dispositivo e liga de novo, o que você armazenou dentro dessa memória, ele está guardado. Você não perdeu a informação que está dentro dela. Então, a memória E2PROM, você pode guardar informações dentro dela e você acaba não perdendo no que você inicializa o seu dispositivo, tá? Memória flash também é a mesma coisa, ou seja, ambas, a memória flash é o que a gente tem, por exemplo, dentro de um pendrive, aí, elas são chamadas de memórias não voláteis. E elas, ou seja, você desligou, vai ficar armazenado ali. Elas podem ser apagadas e reescritas com as informações que você quiser. São usadas como elemento adicional, da mesma forma que a ROM, né? Uma memória adicional que tem no seu computador. Só que elas são bem mais lentas para você escrever e ler do que a RAM. Então, já saibam aí que esse tipo... Vocês sabem, quando vocês usam um pendrive USB, vocês sabem quão lento é. Não dá para você pôr um pendrive USB ali com memória flash dentro dele e achar que pode ter uma extensão da capacidade de memória RAM do seu computador, que não vai dar, tá? Até porque o barramento também limita bastante aí, que é o barramento USB. Então, as memórias flash, elas são usadas para armazenamento, como pendrives, né, o flash drive, que é conhecido em inglês, né, são rápidas, são mais rápidas do que os discos magnéticos, né, isso daí é certo, né,
Então, aí, quando você coloca um SSD, ele é um tipo de memória flash, né? Então, os SSDs, eles acabam sendo mais rápidos que os discos. Por quê, né, gente? Um disco, ele tem que estar girando. Então, você pensa, uma coisa mecânica é ou não é mais lento que um dispositivo elétrico, eletrônico? É óbvio que um dispositivo mecânico, ele, pelo menos na nossa área aqui da eletrônica, a gente sabe que os computadores, tudo que tem coisa mecânica envolvida é mais lento que o que tem um dispositivo eletrônico de processamento eletrônico. E aí a memória CMOS é o que a gente utiliza para guardar data e hora. Então, quando você liga teu computador, ficou muito tempo lá desligado da tomada, aí você ligou o teu computador na tomada, e aí você vai ali, olha, você olha a tua hora e a tua data estão erradas, é porque a bateria que ficava na memória CMOS, ela acabou. Aí você tem que ir lá trocar uma pilhazinha, aquelas pilhas moeda, você tem que trocar ela, porque é nela que fica armazenada a data e a hora, por exemplo, do seu computador. E ela é chamada, então, de, obviamente, memória volátil, porque se acabou a bateria, ela perdeu a informação, quer dizer que ela é uma memória volátil. Quer dizer que a informação que está armazenada nela é perdida, tá?